Então, Jonas, capítulo de número 3, versículos de 1 até o 10, e vamos usar como tema a graça de Deus, o favor imerecido, que é para todos. De imediato já vou responder que a graça, o favor é para todos. Mas vamos ao texto que diz assim: E veio a palavra do Eterno a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, dirige-te a Nínive, a grande cidade, e proclama a ela a mensagem que eu te direi. Então Jonas se levantou e se dirigiu a Nínive, a grande cidade, conforme a ordem de Yahvé, o Eterno. Nínive era uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias de caminho. E Jonas começou a entrar em Nínive, fazendo um dia de caminhada, e proclamou dizendo: dentro de 40 dias Nínive será derribada. Então os homens de Nínive creram em Deus e decretaram jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor, de pano. O assunto chegou ao rei de Nínive, o qual se levantou do seu trono, despojou-se de sua coroa real, vestiu-se de cilício e assentou-se em cinza, e fez proclamar em Nínive, dizendo: por ordem do rei e de seus príncipes, homens, animais, touros, ovelhas, não provarão coisa alguma, nem pastarão, e tampouco beberão água. Mas os homens e o gado se cobrirão de cilício, invocarão a Deus com gemido, e cada um se arrependa do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus retrate e tenha misericórdia de nós, e a parte de nós o ardor da sua ira, para que não pereçamos, ao ver Deus suas obras, que se arrependeram de seus maus caminhos, e ele apartou deles o ardor da sua ira e não os destruiu. Amém? Pode sentar. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, agradecendo ao Senhor. Amados irmãos, esse texto narra a misericórdia, a graça, o favor de Deus sobre o povo de Nínive. Já de imediato a gente já tira e joga por terra essa ideia de que a graça, o favor imerecido, isso só veio na conotação do Novo Testamento. Até dizem de forma errada que a lei acabou, que agora entrou a graça. A grande verdade, quando se fala isso, é para libertinagem, para fazer o que quer, e não é nada disso. Esse favor imerecido sempre existiu, sempre existiu. Aí tem um pensamento, uma linha de raciocínio que fala assim, debaixo da graça, então eu estou livre, então eu não preciso seguir mais regras, porque a ideia que se tem da lei de Deus é regra, não é regra. A lei de Deus, aprenda, ela é a tradução original, significa instrução. É tipo, por exemplo, como na lei de trânsito, eu gosto muito dessa ilustração. Tem uma placa lá para você andar 80 km por hora. Aí você quer andar 100, você passa. Às vezes não vai acontecer um acidente, mas no dia que acontecer, mas a placa estava lá para te avisar que você tinha que ter andado 80 km por hora. Então a lei de Deus é da mesma forma, é para te instruir. Ela não quer o teu mal, ela quer o teu bem. A lei de Deus, ela já vinha, independente dos mandamentos, porque Deus já falava diretamente com o homem a sua vontade, desde o início, e vai ser assim até o final. Quando Deus estabeleceu através de Moisés a lei, os mandamentos, foi para contribuir. Digamos que, por exemplo, no decorrer da história, precisavam de pormenores, de coisas mais simples que você possa imaginar. A lei de Deus, ela instrui, ela fala para o homem. Só que é um pensamento muito errado a respeito quando se refere à graça. A graça, ela sempre esteve presente, ela sempre existiu desde o início. Muitos aprenderam errado e achando que a graça é uma modalidade do Novo Testamento que apareceu e agora que Jesus veio trouxe a graça. É um erro muito grande. Muitos pregam sobre isso. Antes que era um Deus furioso que fulminava, e agora ele é um pai permissível que pode tudo. Não tem nada a ver isso.
Não tem nada a ver, é engano. A graça sempre esteve lá. Confundem graça com libertinagem, com liberdade para fazer o que quer. A graça, ela já apareceu já no livro de Gênesis, quando diz ali a própria palavra que Noé achou que graça aos olhos do Eterno, de Deus. Deus se alegrou. Deus achou graça também, né, àqueles que estavam presos no Egito, ao ponto de dar liberdade ao teu povo. Tudo que Deus fez não foi porque eles mereciam, porque foi o favor de Deus, a graça de Deus que sempre esteve presente. Se você pegar cada personagem das Escrituras, todos eles gozaram da graça, do favor de Deus. Não é uma coisa nova. Te enganaram, tiraram-se de você. Só vai ler a Bíblia, vai lá ver lá. O favor imerecido. Os que eram da casa de menor, eram da menor casa, que eram esquecidos, ou aqueles que não tinham capacidade nem para ser profeta. O Senhor mesmo falou: mas eu já escolhi você desde o ventre da sua mãe. Então é assim que Deus fez, já desde o início. Então, a graça sempre, né, sempre esteve presente lá. E confundir a graça, né, já apareceu, como nós falamos. Então a graça sempre existiu, sempre como, né, um favor imerecido. O homem, ele não merece, não tem o que você possa fazer para merecer o favor de Deus sobre a tua vida. Ele te dá, gratuitamente, mas isso desde a fundação do mundo, não foi quando Jesus veio. A prova maior disso, de que o mundo estava precisando de uma plenitude, né, uma solução para o pecado, para não ter mais animais ou sacrifício, o que ele fez? Sem o homem merecer, ele deu o seu próprio filho, que veio para cumprir o favor imerecido da parte de Deus. Como diz até em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então é para todos os homens. Entendeu? E tem mais. Na verdade, a libertinagem prova, né, que as pessoas são presas. Quando se fala de que você vai viver debaixo da graça, como sempre viveu, é para que possa te orientar, para que possa te salvar. O homem, ele anela pela concupiscência do seu desejo de viver uma liberdade, querendo fazer suas vontades. Essa é a grande verdade. E até dizem: eu sou livre na graça, posso fazer o que eu quero. Engano seu. A lei de Deus ainda está em vigor, vai ser cumprida. Agora, tem leis que foram para a época, que foram para sacerdote, tem leis que, por exemplo, não vai ser para homens, que é para mulheres, leis que eram para sacerdote, leis que eram para leprosos. Então tem coisas que não se encaixa conosco. Nem tudo que está escrito na lei quer dizer que vai servir o que você vai cumprir. Mas a verdadeira graça, né, ela te liberta, sabe para quê? Sabe por que tem um favor imerecido da parte de Deus? Sabe por que ele deu o teu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna? Não é para você continuar pecando, não. É para que você possa receber essa graça, receber esse favor, para que você não possa pecar mais. Acabou. É isso, irmãos. Eu não vejo isso como algo muito difícil de se entender. E essa graça, ela encontra... Por exemplo, quando você dá prova de que você tem a graça, o favor de Deus sobre tua vida, né? Sabe como é? É quando tem santidade, quando você está puro, quando você está vivendo em obediência, quando fica ouvindo Ele e quando você tem temor por Ele. Quando você está debaixo dessa graça, tem que ter obediência, tem que ter santidade, tem que ter temor. Não tem como fugir disso. Senão você está vivendo carreira solo, vivendo uma vida só, e não é para isso que Deus te chamou. Não é porque ele te prende, não, é porque Ele te protege. Como até foi muito bem falado no Salmo 23 hoje aqui, que Ele é por você, Ele nunca ficará em falta contigo. A grande verdade é essa. Então, realmente,
as pessoas encontraram uma forma muito bonita de se dizer que eu posso continuar até pecando porque a gente está vivendo pela graça. Não quer dizer que você tem que continuar pecando. O que está querendo dizer, e toda a palavra, que a gente poderia aqui falar, muitos versículos que falam sobre isso, porque ainda tem a graça, o favor, o perdão sobre a tua vida, mas não é para você continuar achando que você vai ter para sempre. Você não sabe aquele grande dia. Você não sabe. Então, usa a graça para justificar, às vezes, a falta de arrependimento. Tem gente que continua pecando, Paulo, da mesma forma. Sabe por quê? Porque ela não se arrependeu. Ela tem a graça, o favor imerecido, e ela não se arrependeu. E a graça, irmãos, é para todos. Eu escolhi hoje o texto de Jonas, que narra a respeito, desse povo de Nínive. Gente, vocês não têm noção que era o povo de Nínive. Basta, se você pesquisar, você lê, esse povo era muito ruim. Era um povo que matava suas vítimas e colocava em praças públicas para que todos pudessem ver, e eles faziam atrocidade com essas pessoas. E aqui narra de que Deus usa Jonas. Passou que ele fugiu a primeira vez, foi no navio, entrou dentro da baleia. Eu não quero me prender no personagem Jonas, mas também você já pega o livro de Jonas, a história de Jonas. Deus teve misericórdia e graça com os marinheiros. Deus teve misericórdia e graça com Jonas, porque ele quis fazer a vontade de Deus. E Deus estava querendo alcançar um povo chamado Nínive, dos assírios, a capital da Síria. Então, Deus pela segunda vez, diz o texto, e veio a palavra do Senhor, pela segunda vez a ele: agora levanta-te e vai lá pregar em Nínive. Irmão, me chamou a atenção. Quando ele sai para pregar para esse povo, que era um povo muito ruim, eu anotei algumas coisas para falar desse povo, é um dos povos mais cruéis da face da terra, diz que foi os ninivitas. Não poderiam ficar, por exemplo, de fora dessa escala de nações que eram altamente perigosas e eram violentas. E a Bíblia diz em Jonas que ele fugiu de não querer pregar para esse povo, mas a graça de Deus, o favor dele é para todos. Quando você pega até em Pedro, ele diz, eu não lembro o texto agora, que o grande desejo da parte do nosso Pai, do Eterno, que nenhuma alma se perca. A graça, o favor é para todos. Não fica você crente achando aí que a última Coca-Cola do deserto, que a salvação é só para você, que o favor de Deus é só para você. Não é. Não é para você só. É para todos. É para todos. Então, mas falando mais desse povo de Nínive, e lembrando nesse livro que o profeta covarde, ele não queria, mas ele teve que ir, e quando pregou para esse povo, do que Deus queria que falasse, e ele só lembrou que no século 8, o quanto que os israelitas sofreram na mão desse povo, e ele tentando fugir, entendeu? E quem era esse povo? Era perto do rio Tigre ali que eles habitavam, hoje é conhecido como a parte do Iraque, Turquia e Irã, ele está ali no meio ali. Então diz a história que era a capital da Síria e teve o seu momento na história como grande potência militar e administrativa. E tem mais, quando se fala desse povo, era praticamente aonde hoje essa região que eu falei, mas era também um centro cultural, artístico, religioso, militar. Ninguém podia contra eles. Ninguém podia contra eles. A prova de que quando veio a destruição, quando eles foram dominados, teve que juntar a Babilônia com os medos para que pudesse estar destruindo os assírios pela capital de Nínive. Então, eles tinham, por exemplo, um forte comércio, eles tinham grandes palácios, e sempre fazia menção de mostrar o seu poderio. Então eles eram idólatras, estavam sempre ligados a Deus, a Estar,
como era conhecida para eles, e também outros deuses também, na qual eles faziam questão de ter. E Naum, Sofonias, teve, o julgamento, a condenação da parte de Deus de profecia, de coisas que aconteceriam contra esse povo, principalmente o livro de Naum, que são poucos capítulos também, falando da condenação desse povo, porque eles eram ruins. Não é à toa de que os assírios foram os que dominaram primeiro o povo de Israel. Então, não faltava crime, não faltava mentira, não faltava violência para esse povo. Não faltava. E outra coisa, e eles se orgulhavam de seus feitos, ao ponto de, além de expor vítimas, e eles esquartejavam vítimas, e eram até, por exemplo, com atos de tortura, arrancavam olhos, esfolavam pessoas vivas, arrancavam orelhas, narizes. É assim que eles faziam com seus inimigos. A injustiça social era uma situação forte. Desonestidade, impiedade, arrogância, estupro, e eram muito materialistas para se alimentar de seus desejos. Eram muitas guerras. Não é diferente nos dias de hoje. Você vê que acontece quase tudo hoje, e eles eram uma máquina de guerra, e no seu auge foi na época de Jonas, e Jonas vivia via eles como uma grande ameaça, e Deus escolhe Jonas para pregar para esse povo. Que às vezes a gente não foca muito no povo de Nínive, porque era um povo que não merecia o favor, não merecia a graça de Deus, e Deus escolhe Jonas para pregar para ele. Aconteceu porque Jonas temia, porque sabia do que poderia acontecer. E tem o quadro detalhado em Naum, Sofonias, do que Deus realmente faria com esse povo, se caso realmente eles não largassem toda essa maldade. Mas o que aconteceu? Jonas foi pregar. No capítulo 3 fala, vai lá, prega ele, fala que dentro de 40 dias eu vou destruir. E diz a palavra que Jonas percorreu toda Nínive, levou 3 dias percorrendo e pregando a palavra. Então Jonas se levantou, se dirigiu à grande cidade conforme a ordem de Deus, e Nínive era uma grande cidade diante de Deus. De 3 dias de caminho ele começou a pregar a palavra. E na verdade esse povo sabia que eles eram ruins, eles eram orgulhosos por isso, eles se exaltavam por isso. E Jonas, quando começou a pregar e proclamou dizendo, dentro de 40 dias vocês serão pegos, então os homens creram. Eles eram místicos, eles tinham também muitas pragas. A mão de Deus, a ira, já estava agindo já contra o povo de Nínive. Quando Jonas levou a palavra, primeira atitude que eles tiveram, pano de saco, cinza e arrependimento, porque não tinha como fugir. O próprio rei, quando fala aqui embaixo, aqui no próprio texto, quando ele falou assim, quem sabe, no versículo 9, que Deus se retrate e tenha misericórdia de nós, e a parte de nós o ardor da sua ira, para que não pereçamos ao ver Deus suas obras, que se arrependerem de seus maus caminhos. Então ele apartou deles o ardor da sua ira e não destruiu a Nínive. Aconteceu. Daquilo que Deus tinha traçado de fazer através do profeta Jonas, Deus, ele fez, ele agiu. Então, meus amados, a graça de Deus, ela favorece e ela educa. E Deus sempre ele avisa primeiro. Olha do que pode acontecer com vocês. Usou o profeta para poder falar do que poderia acontecer. E devemos viver, irmãos, também de uma forma de que a nossa vida no dia a dia, ela venha realmente agradar a Deus. Não se preocupar tanto com o futuro, mas viver um presente assim, aprovado, estar à mesa, estar na intimidade, realmente pegar dessa graça e procurar viver de acordo com a vontade dele. Então, a todo momento a graça se manifestou,
apesar dos erros de toda a humanidade, e principalmente desse povo de Nínive. Por que eu citei eles, que eu vou falar para vocês? É uma graça, né, manifestada, uma virtude, é do poder de Deus, é da atenção de Deus, é do toque de Deus, ao ponto de que Deus, ele tinha até, por exemplo, como até vários reis que eram pagãos, Deus usava a vida até de alguns reis, até para avisar aqueles que eram, o caso de Josias, e teve outras situações também na história. Então Deus sempre nunca agiu só com aquele que diz que é crente, ou aquele que diz que é de Deus. Não, Deus sempre mostrou o seu favor. Você vai se pasmar do que eu vou falar agora. Às vezes até um descrente, alguém que não seja dentro do contexto, que diga que não é de Deus, mas tem o favor de Deus sobre a vida dele. Já tem o fôlego de vida, tem o sustento, o sol, a chuva, entendeu? Os bens, a saúde. Você acha que é só crente que é curado? É isso que passa pela tua cabeça? Que mundo você está vivendo? Você acha que lá no hospital, quando usa a mão do médico, quando é com crente, fala, olha, Deus usou a vida do médico e eu fui curado. Você acha que é só crente que é curado? É isso que você acha? É isso que você pensa? Então, Deus não cura católico, islâmico, né, testemunho de Jeová. Deus cura todos. Deus não leva em conta a ignorância das pessoas, porque o favor dele é imerecido, porque é a sua graça. Mas ele avisa: me tema, me obedeça, tenha intimidade, se aproxime. É isso que Deus fala. Então, a graça, ela é muito mal entendida. E ela, com a sua manifestação, pode perceber que é sempre no caos humano. Quer ver uma graça que sempre acontece sobre pessoas que bebem, que fumam? Ontem veio aí essa cantora, né, que veio em Copacabana, né? Quanta gente ali se drogou, se prostituiu, e Deus guardou. E Deus, de repente, hoje pela manhã, falou ao coração dela, avisou a ela, ou usou alguém para que pudesse falar com ela. Vocês acham que isso não acontece? Acontece, porque essa pessoa era você. Você era pagodeiro, você era funkeiro, você era chincheiro, você se prostituía, você era mentiroso, fazia maus negócios, entendeu? Até dizem, né, que o cara já foi tudo na vida, agora ele é crente. É verdade, isso não é mentira. Foi a graça que te alcançou. Aí você esquece disso. Aí quando se refere a essas pessoas que estão no engano, estão perdidas, fala, isso é um perdido, é um pecador, não tem mais esperança. Eu vou pregar, mas se ele não quiser, é assim que muitos se comportam. Deus é para todos, porque foi Deus que criou essas pessoas, não foi o diabo que criou ninguém, não. Foi Deus que criou. Deu as células para ele, deu os órgãos, deu tudo para que ele pudesse ter esse corpo. Às vezes esquecemos disso. Às vezes tem gente que acha que eu me torno um crente, que crê. Eu estou usando a palavra crente, que eu nem gosto de usar isso, né? Agora eu sou um filho de Deus, eu sou um super-homem, uma mulher maravilha, eu não tenho defeito. Que nada. A causa de nós não sermos consumidos é por causa do favor de Deus, do amor de Deus pela humanidade. E quando nós tememos a Ele, confessamos com nossa boca nosso pecado e reconhecemos, opa, já tem algo a nosso favor. Porque a partir do momento que eu passo a ter conhecimento disso, o que eu vou fazer? Não vou procurar vacilar mais. A diferença está aí. Agora você vai dizer que você é bom demais, que você não pensa em mais nada de errado, que você não faz nada de errado. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça isso não, que enganar Deus você não vai. Entendeu? Então, mas vamos avançar mais um pouco. A graça, ela é muito mal entendida. Então, e o foco, irmãos?
não é só na história de Jonas, todo mundo fala da baleia, do personagem, mas eu estou falando de que ali estava um crente, estava um profeta, estava um homem de Deus, não quis fazer vontade de Deus. Está vendo? Estava ali marinheiros que tinham outros deuses, estava ali a graça de Deus, não é verdade? Aí para pregar para quem? Para Nínive, ali estava o quê? A graça de Deus, que sempre esteve desde o início, e ela vai estar até onde, né, o Senhor chegar naquele grande dia, o dia do Senhor. Mas não é para aproveitar disso. Então o povo de Nínive, né? O povo de Nínive foram alcançados pela mensagem de Jonas. Era um povo místico, um povo que não merecia, do eclipse do sol, tudo eles imaginavam, mas só que e veio o arrependimento. Então, através até do rei, que teve aquela mudança, olha, a nossa sorte talvez vai mudar, mas também tem o outro lado, está tudo ruim, aí a mão de Deus vai pesar. Já viu que tem muitos que começam a procurar a Deus, quando sabe que talvez a mão vai pesar? Talvez o rei fez isso, eu não sei, eu não tenho como afirmar, mas eu sei o fim desse rei, eu sei o fim desse povo, né? Eu sei o fim, porque a própria palavra mesmo fala, entendeu? A palavra fala a respeito desse povo, mas de repente buscou naquele momento ali. Mas sabe quem faz isso o tempo todo? É os crentes. Vem para a igreja, levantou a mão, aí tem igreja que faz apelo para caramba, quer trazer gente na frente para fazer número, aceita Jesus, e a pessoa vem pela emoção, fica aqui, mas não muda, continua pecando, fazendo as mesmas coisas, mas a graça e o favor está aí. Então, de repente o rei fez isso, o povo também fez isso. Por que eu estou talvez até afirmando isso? Porque a palavra do Senhor, até no livro de Sofonias, acho que é Sofonias, capítulo de número 2, Sofonias capítulo 2, é um pouco à frente, Sofonias capítulo 2, do versículo 12 a 15, diz assim: também vós, ó coxitas, sereis mortos pela espada, ele alcançará sua mão contra o norte e destruirá o assírio, e fará de Nínive uma devastação e uma desolação como um deserto. Os rebanhos repousarão no meio dela, e todas as bestas das nações também, os pelicanos, os buchos, passarão a noite em suas casas, também as bestas rugirão em meio dela. A espada estará em suas portas, pois seus fundamentos têm sido divididos. Esta é a cidade fortificada que habitava em tranquilidade e dizia em seu coração: eu sou e não há outro além de mim. Como foi convertida em desolação e em abrigo para as bestas. Todo que passar junto a ela se admirará, assobiará e agitará a sua mão, dizendo que na qual ela foi destruída. Sabe de quem a Sofonia está falando aqui? De Nínive. Sabe o que aconteceu? Jonas pregou para Nínive, se arrependeram, pano de saco, cinzas. Sabe o que aconteceu? Voltaram a agir contra quem? Qual foi a bandeira que eu estava falando hoje? Começou a agir contra Judá, começou a agir com o povo de Deus, voltou aos pecados tudo de novo. Ah, esse povo não vale nada, é isso que eles merecem. Mas quem é esse povo? Quem é esse povo? Não é aqueles que dizem que, talvez que, até quando fala que a pessoa não está mais na presença de Deus, saiu da igreja, não é assim que falam? Saiu da igreja, é assim que dizem. É a mesma coisa. A graça e o favor sempre esteve para todos, mas as pessoas não tomam, sabe, o direito devido para ele, o favor para ele, não aproveita dessa graça. E a palavra, ela nos leva a uma profundidade, está no meio, na oração, está na presença, nos leva a um tesouro escondido, mas as pessoas abrem mão. O povo de Nínive abriu mão, usou o profeta
que teve a graça de Deus sobre a vida dele, sobre os marinheiros, sobre o povo de Nínive, o que aconteceu? Nínive se desviou de novo. E diz a história, eu estava pesquisando hoje, vi uns 3 vídeos, foi destruído totalmente. Hoje não tem mais nada para mostrar a respeito dos assírios. Acabou tudo, porque Deus falou: olha só, o meu favor veio sobre a vida de vocês, mas se não voltarem para mim, você pega o livro de Naum, lê, é 3 ou 4 capítulos só, está falando só contra Nínive. Vocês serão destruídos, vocês serão cortados da história, vocês não vão existir mais. Isso pode acontecer conosco. Não fica brincando com a graça, porque ela é mais perigosa do que a própria lei. Por quê? Porque Deus sempre favoreceu as pessoas em darem misericórdia a elas. A lei te instrui que tem que ser obedecida, que é para o seu próprio bem. Não é regras, não é falíveis, não são regras como peso, nunca foi isso. O entendimento é todo errado. Aí ficam falando agora que a gente está vivendo um período da graça. Onde está escrito isso? Que infelicidade. Pastores ensinando isso. É uma ignorância muito grande. A graça é para todos. O Salmo 19, bota aí para mim, Gabi. O Salmo 19, versículo de número 11, que narra muito bem a respeito disso. Porque Jonas, ele recebeu, o que Jonas recebeu? Segunda chance. A primeira para ele pregar foi para dentro da baleia. E sabe o que aconteceu? Ele teve a segunda chance, né, de pregar. Pregou. Para onde ele foi? Para cima do morro, esperando o quê? Que o povo de Nínive fosse condenado. O coração dele não tinha ainda se convertido à vontade do Eterno para que pudesse pregar a palavra. Ele estava contando, depois ficou triste. Aí que Deus fez aquela situação da boboreira. Aí ele teve misericórdia daquela árvorezinha que Deus destruiu, e Deus jogou na cara dele: olha só, você está tendo misericórdia dessa árvorezinha, mas não tem misericórdia do povo de Nínive. Por mais que o povo de Nínive, eu estou provando para vocês dentro da palavra, que não valia nada esse povo, não merecia, mas teve o favor de Deus. E no final das contas, todos foram destruídos. Mas não interessa. Jonas, ele tinha que ter feito a parte dele. Sabe o que isso significa? Para de ficar tomando conta da vida dos outros. Toma conta da tua vida. Você vai prestar conta da tua vida. Os marinheiros vão prestar conta da vida dele. Jonas vai prestar conta da vida dele. O povo de Nínive prestar conta também da vida dele. Aquele que se diz igreja, que é filho de Deus, vai prestar conta da tua vida. Todos prestarão. Mas está lá, Salmo 19, versículo 11. Também por eles é admoestado o teu servo em guardar a grande recompensa. Sabe o que significa no contexto eu falar? É para todos. Guarde daquilo que Deus te deu. Saia do sono. Há um sono que está atacando as pessoas. O amor está se esfriando, as pessoas não estão lendo, as pessoas não estão orando, as pessoas não estão se dedicando. Aonde tem verdade, as pessoas estão incomodadas, porque elas sabem que é verdade, mas elas não estão conseguindo ouvir. Saia do sono, abrace essa graça, esse favor de Deus. Porque o crente viu como estava errando e vê como esse povo também errou e teve a condenação para a vida desse povo. Então, amados irmãos, creia que eu estou falando para vocês. Não faça. Olha, a rejeição da graça é um erro fatal. Todos pecamos e somos errantes. Nínive estava há 40 dias de ser condenada. Deus adiou a destruição de Nínive. De repente você estava para ser morto, fuzilado.
Ou quantos que estavam na beira de uma arma, ou estavam em situações erradas de tráfico, seja lá o que for. Deus teve misericórdia. Aí o que a pessoa faz? Recebeu a graça, o favor. Entendeu? Aí o que acontece? Aí a pessoa volta tudo de novo. As mesmas práticas. Começa a voltar a fazer tudo de novo. Olha o destino, 500 anos. Então aconteceu, no livro de Naum fala, Nínive voltou ao vômito, voltou a atacar Judá. Eles eram terríveis, matavam e humilhavam. Deus se levantou para fazer juízo. Vai chegar uma hora, como Deus fez juízo com Nínive, vai fazer juízo conosco também. Deus, sabe quem é o maior vingador na Bíblia? Quem pode chutar? Chuta aí para mim, fala aí. O maior vingador na Bíblia, fala aí para mim. Que diz? A mim pertence a vingança. O maior vingador que tem na palavra é Deus. Deus, ele é vingador. É justiceiro, porque ele pratica justiça. Mas ele avisa antes. Às vezes os outros acham que é o inimigo que faz justiça, que vem com juízo. Não, é Deus que é vingador. Entendeu? Quem defendeu um povo que não merecia? Quem? Deus o Eterno, Ele a todo momento sempre defendeu o teu povo. Olha da bandeira que eu falei de Israel. Sempre, ninguém destruirá Israel. Até na última batalha lá de Gog e Magog, até no final, Deus estará com eles. Eles merecem? Não. Mas é promessa. Olha o que foi louvado hoje. É uma aliança que Ele fez com o seu povo. Entendeu? É uma aliança que Ele fez com o seu povo. E Jonas, irmãos, tipifica o Senhor Jesus, sabia? Só na questão da mensagem, não na parte do pecado. Cada personagem, cada história, nada é por acaso. É pregando para como fosse uma multidão, um mar. Nínive representa o mundo, o mar. E levou a palavra. Mas parece que está acontecendo a mesma coisa que acontece com o povo de Nínive, que aconteceu com o povo de Nínive, acontece no dia de hoje. A pessoa diz, ela chora, levanta a mão, fala que vai estar fazendo as coisas de Deus, fala que vai assumir compromisso. Fazer parte de um corpo, de uma igreja, é válido, porque o nome não é igreja, o nome é congregação, entendeu? É um ajuntamento, é um povo, onde você vai aprender das escrituras, você vai suportar, vai tolerar, onde você realmente vai ter aqueles que possam levantar a sua mão, entendeu? E é importante isso, é importante. Mas olha, irmãos, e Jesus, o profeta Naum, no século 7, inicia com uma profecia da soberania do Eterno e dizia: olha só, povo de Nínive, você será destruído, porque você teve a graça, o favor merecido, você experimentou. Quero dizer para vocês aqui, ó, desse nosso século, vocês estão aqui na igreja ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, você também está gozando dessa graça, que ela é desde o início, e o Senhor vai guardar até o final. Ele vai guardar, mas Ele faz tudo com zelo para praticar a sua justiça pela sua soberania. É a vingança contra aqueles que agem contra o seu povo. E Naum prediz a queda de Nínive por falta da ingratidão, da graça do Eterno que veio sobre a vida deles. E tem mais, quando estava no apogeu de sua hegemonia, lá na sua área, de novo eles fazendo tudo errado, aí Deus decreta: agora já era, meu juízo irá contra a sua vida.
Eles foram advertidos. Deus usou a vida de Jonas, usou a vida do profeta. Mas às vezes tem gente que volta a galope. Jesus, ele fez menção de que uma casa vazia de demônios que estava naquela vida, e se ela demole, volta ainda outros piores sobre aquela pessoa. É isso que diz. Tem a graça, tem um favor e fica brincando. Está achando que a graça é para libertinagem, para fazer o que quer. Não. Se você pecar consciente, se você quer uma condenação, se você quer juízo, quer vingança da parte do Deus Todo-Poderoso, não tem problema. A vida é tua. Você pode escolher o que você quiser. Agora, querer brincar com a graça de Deus, com o favor dele, ele não vai deixar barato. Não vai deixar passar. Pelo contrário, ele vai te cobrar. Você vai ter que prestar contas. Vai chegar aquele grande dia da prestação de contas. Que Deus te abençoe com essa palavra, que ela te causa temor. A graça é para todos. Nunca mais fica agindo contra pessoas como se o favor de Deus fosse só pela sua vida. Não, é pela vida de todos. Que o Eterno nos abençoe e que o Senhor use a tua vida como instrumento para outros e que você fique firme até o final. Não fique em cima do muro e não se afaste daquilo que Deus preparou para você. Que o Senhor os abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém?